Esposa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro diz que foi Mauro Cid quem fraudou cartões de vacinação. Presidente da Ucrânia pede encontro com Lula na reunião do G7 para discutir a guerra no país. Grupo suíço vence leilão para administrar aeroporto no Rio Grande do Norte por apenas R$ 1 de diferença do concorrente. Juros altos e o medo do desemprego afastam brasileiros da fila da compra da casa própria. Ministério da Justiça convoca mutirão para conferir se postos estão repassando baixa dos combustíveis aos consumidores. Unicef alerta que 32 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza. Esposa de suspeito de comandar quadrilha do golpe nos jogos de futebol movimentou R$ 2 milhões no ano passado. E imagens em 3D mostram a primeira varredura em tamanho real do naufrágio do Titanic. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou a reunião do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. O presidente Lula tem ao menos 7 reuniões bilaterais em Hiroshima, no Japão. A primeira aconteceu nesta sexta-feira. A primeira agenda de Lula no Japão foi com o ministro da Austrália, Anthony Albanese. No encontro bilateral, Lula e Albanese conversaram sobre questões trabalhistas ligadas a prestadores de serviços que atuam em aplicativos. O presidente brasileiro afirmou que é importante pensar em como promover novas relações entre capital e trabalho e evitar a precarização gerada pelas novas tecnologias e fortalecer sindicatos. A pauta ambiental também fez parte do diálogo. Lula afirmou que a proteção da biodiversidade e do meio ambiente é prioridade do governo e mencionou os investimentos australianos em produção de hidrogênio verde no estado do Ceará. O premier convidou Lula para visitar a Austrália em julho e acompanhar a Copa Feminina de Futebol. Durante a visita ao Japão, o presidente Lula tem na agenda pelo menos mais 6 encontros bilaterais. Entre eles, uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o premier japonês, Fumio Kishida. Lula também se reunirá com a diretora do FMI no sábado, quando participa da primeira reunião temática do G7. O primeiro painel terá como foco questões da economia mundial. Já o segundo abordará temas relacionados ao meio ambiente. Lula permanece no Japão até o domingo, quando terá fim a reunião da cúpula do G7. O G7 reúne as maiores potências econômicas do mundo e, desta vez, a reunião do grupo ocorre em Hiroshima. Representantes de outras nações costumam ser convidados a participar da reunião. Este ano foram 8, entre elas Índia, Indonésia e Brasil. A participação de Lula nessa edição marca o retorno do Brasil à cúpula do G7, 14 anos depois da última participação, que foi em 2009 com o próprio Lula. A viagem do presidente ao Japão deve ajudar o Brasil a consolidar laços com potências internacionais e pode aproximar o presidente Lula da discussão de mediar a paz entre Ucrânia e Rússia. Volodymyr Zelensky teria solicitado uma reunião com Lula durante a viagem a Hiroshima, mas a agenda ainda não foi confirmada. Os líderes do G7 concordaram hoje em endurecer as sanções contra a Rússia, bloqueando exportações de máquinas industriais, ferramentas e outras tecnologias, acrescentando que os esforços continuarão a restringir as receitas russas de seu comércio de metais e diamantes. Neste fim de semana, o grupo vai se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e prometeu restringir quaisquer exportações para a Rússia que possam ajudá-la em sua guerra de 15 meses contra a Ucrânia. A esposa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, admitiu hoje que usou um cartão de vacinação falsificado. Mas Gabriela Santiago acusou o próprio marido de ser o responsável pelo crime. Em um depoimento à Polícia Federal, ela garantiu que Mauro tomava frente nas decisões da família e que, por isso,
não questionou como ele conseguiu a carteira fraudada. A polícia apontou que ela utilizou a documentação para realizar ao menos 3 viagens aos Estados Unidos. O casal também é investigado pelos crimes de infração de medida sanitária, associação criminosa e corrupção de menores. Em São Paulo, a Polícia Militar deflagrou uma operação contra as corridas clandestinas, popularmente conhecidas como rachas. Os encontros ocorriam em uma área nobre da capital paulista e lá os motoristas disputavam e colocavam em risco a vida de outros, além de pedestres com manobras perigosas. Avenida Europa, Jardins, Zona Oeste Paulista. Era nesse local que os encontros automobilísticos em postos de combustíveis ocorriam durante a noite em dias de semana. Lá, os presentes exibiam seus carros, a maioria com alterações para aumentar a potência do veículo, e se arriscavam nas ruas, disputando qual carro era o mais veloz. Situação que era filmada por um grande grupo de pessoas que acompanhava os encontros para no dia seguinte postar nas redes sociais, tendo como consequência o incentivo cada vez maior dessa modalidade irregular. Os vídeos chegavam a milhares de visualizações, atraindo também cada vez mais pessoas para disputar corridas de rua. Sabendo do evento e após um monitoramento que já durava algum tempo, a Polícia Militar de São Paulo decidiu agir na madrugada desta sexta-feira e prendeu mais de 119 carros e motos que participavam das corridas clandestinas. Para descobrir os detalhes dos grupos, alguns agentes se infiltraram nas equipes que organizavam o encontro e agiram de maneira rápida para frear as ações dos motoristas. Além dos condutores dos veículos, ao menos 150 pessoas que levavam cadeiras de praia ou sentavam nas calçadas para assistir, foram abordadas pelos agentes. Segundo as informações passadas pela PM, cada veículo apreendido foi autuado em R$ 2.934,70, totalizando cerca de R$ 350 mil. Além disso, os participantes podem ter a CNH suspensa por um período de 2 a 8 meses. As apreensões contaram com 98 policiais, 4 cães farejadores e 57 viaturas do Comando de Policiamento de Trânsito e do 5º Batalhão de Polícia de Choque. Diversos caminhões guinchos prestaram apoio à operação e os carros apreendidos foram levados para os pátios do Detran na capital e região metropolitana. Um homem foi detido por desacato após não concordar com o guinchamento de seu carro. Vale lembrar que realizar ou participar de corridas de ruas ilegais, conhecidas como rachas, são proibidas por lei. Segundo o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a participação em corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor em via pública é uma infração gravíssima e, além da multa, o motorista pode perder o direito de dirigir e o veículo pode ser apreendido. E enquanto isso, metade das multas aplicadas nas rodovias federais no segundo semestre do ano passado foram anuladas, tudo por causa de problemas de identificação e fiscalização eletrônica. O levantamento consta de um relatório feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e entregue ao Ministério dos Transportes. Segundo o documento, mais de 7.300.000 autuações foram registradas em pontos fiscalizados e, desse montante, mais de 3.500.000 multas foram anuladas por causa de problemas. Entre os principais motivos está a falta de identificação dos veículos. No total, cerca de 1.400.000 casos estavam registrados como sem placa. 730.000 tinham a placa, mas o veículo não foi localizado por divergências nas informações, ou mesmo por ser identificado como placa clonada. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito emitiu um ofício pedindo esclarecimentos aos órgãos responsáveis. Segundo a entidade, o relatório identifica de maneira clara a fragilidade da placa veicular. O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, informou que tomou medidas para resolver o problema.
Os casos serão analisados para identificar os pontos vulneráveis e aprimorar o sistema. Os departamentos regionais também foram acionados para melhorar a fiscalização. O ministro André Mendonça mudou o voto e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a revista íntima tomada pelo plenário. Hoje havia sido formada a maioria para considerar inconstitucional a revista íntima de visitantes em presídios. Segundo o STF, o procedimento violaria a dignidade da pessoa. Também estava decidido que o que fosse encontrado nas revistas, como drogas e celulares, não poderia servir de prova contra quem está levando ou vai receber os objetos. A votação virtual estava em 6-3, mas como André Mendonça alegou que a decisão dele foi inserida de maneira errada, tudo será decidido de maneira presencial. Tudo vai começar do zero e não há data para reinício das discussões. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou nesta sexta-feira o recolhimento em todo o país de 4 lotes de feijão das marcas da Mamãe e Sanes, que foram identificados como impróprios para o consumo humano. Os feijões impróprios para o consumo foram encontrados no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A medida atende a um decreto que estabelece a divulgação de um alerta de risco ao consumidor com as informações referentes ao recolhimento dos produtos. Os lotes afetados são o de número 51 do feijão Cores e o número 6 do feijão preto, ambos da marca da Mamãe. No caso da marca Sanes, os lotes recolhidos foram o 030423 e o 080323 do feijão preto. Esses produtos apresentam um percentual de grãos mofados e ardidos acima de 15%, o que representa risco à saúde dos consumidores, segundo o Ministério da Agricultura, a MAPA. Os lotes de feijão foram identificados em uma operação do MAPA que resultou na apreensão de mais de 150 toneladas de feijão no estado do Rio de Janeiro. Após análise em laboratório, foi confirmado que os produtos não atendem aos padrões de qualidade e segurança exigidos para o consumo humano. Caso o consumidor encontre algum dos 4 lotes de feijão ainda sendo comercializados, o MAPA pede que denuncie imediatamente no telefone de atendimento do Ministério ou através dos órgãos de defesa do consumidor. De São Paulo, Leonardo Félix. E a seguir, Grupo Suíço vence leilão para administrar aeroporto no Rio Grande do Norte por apenas R$1 de diferença do concorrente. E ainda, juros altos e medo do desemprego afastam brasileiros da fila da compra da casa própria. A primeira privatização do governo Lula foi do aeroporto São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte. O vencedor foi o grupo suíço Zurich Airport, que no Brasil já tem administração de outros 3 aeroportos e é sócio em Confins, Minas Gerais. Depois de 26 lances no leilão Viva a Voz da Bolsa de Valores de São Paulo, os suíços ofereceram 320 milhões e 12 reais. A vitória foi por apenas R$1 a mais que o grupo XP estava dando. O resultado foi 41% acima do valor original para o direito de administração do aeroporto durante 30 anos. São Gonçalo do Amarante foi o primeiro aeroporto privatizado do país. Fica no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, a 18 quilômetros do Porto de Natal e a 30 quilômetros do centro da capital do Rio Grande do Norte. Começou a operar em 2014, mas 6 anos depois, o consórcio Inframérica desistiu do negócio. A alegação foi a de que o número de passageiros não chegou nem à metade do esperado e os valores pelos serviços prestados ficaram bem longe da expectativa. A primeira privatização do 3º mandato do presidente Lula foi, portanto, uma relicitação. As passagens aéreas em 2022 atingiram o valor médio mais alto desde que a Agência Nacional de Aviação Civil iniciou sua série histórica em 2011. Dos 12 meses do ano passado, 8 registraram o maior valor mensal do período. De acordo com os dados da ANAC, a tarifa média em 2022 foi de R$ 644,50. Valor que representa um aumento de R$ 113,00 em relação a 2021 e de R$ 126,00 em relação a 2019, antes da pandemia.
Os preços foram ajustados de acordo com o IPCA atualizado até fevereiro de 2023. Os valores mensais de 2023 continuam em um patamar ainda mais elevado do que os do ano anterior. Janeiro deste ano teve a maior tarifa mensal, R$ 591,66 desde 2012. Já a média de fevereiro foi de R$ 572,12, só fica atrás das registradas em 2012 e 2014. Outro indicador que aponta o aumento nos preços das passagens aéreas é o valor médio por quilômetro pago pelo passageiro, conhecido como yield médio. O valor registrado em fevereiro deste ano, o mais recente disponível, é o mais alto dos últimos 8 anos. Esse índice também alcançou recordes no ano passado, nos meses de abril, maio e setembro. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que representa as principais companhias do setor, destaca que a taxa de câmbio representa 60% dos custos de uma empresa aérea. Em comunicado, a associação ressalta que a comparação cambial revela que o valor do dólar no início de 2014 era praticamente a metade do valor atual. Outro fator que impacta as tarifas aéreas é o preço do querosene de aviação, que tem alcançado recordes consecutivos nos últimos anos. De acordo com os dados da ANAC, disponíveis até janeiro de 2013. O valor atual é de R$ 5,27 por litro, só é superado por alguns períodos de 2022. O indicador do Banco Central, que serve como prévia do PIB, aumentou 2,41% no primeiro trimestre do ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Superou as expectativas, mas o IBC-BR terminou o mês de março em baixa de 0,15%, interrompendo uma sequência de 3 resultados seguidos em alta. O resultado oficial da economia, que é calculado pelo IBGE, será divulgado no dia 1º de junho. O governo federal criou um comitê de monitoramento de preços dos combustíveis nos postos de combustível de todo o país. Existem denúncias de que alguns donos dos estabelecimentos estariam fazendo uma manobra contra os consumidores. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vai realizar na próxima quarta-feira o mutirão do preço justo para verificar se os donos de postos de combustíveis estão praticando os valores corretos. Esta semana, a Petrobras anunciou mudanças na política de preços e uma redução de cerca de 40 centavos no preço da gasolina e do óleo diesel. Agora é preciso verificar se esses valores vão, de fato, chegar ao consumidor final. A Senacom afirmou que de quarta-feira para cá recebeu uma série de denúncias de que os postos estariam aumentando os valores para depois aplicar a redução, fazendo desta forma que a margem de lucro dos donos de postos de combustíveis aumente. O mutirão do preço justo será realizado em parceria com os PROCONs dos estados e, ao final dessa ação, será emitido um relatório com os preços em cada unidade da federação. Além dessa ação pontual, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a criação de um comitê permanente de monitoramento de preços para garantir que os postos de combustíveis vão praticar valores alinhados com a nova política de preços da Petrobras. E a Petrobras mandou um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, informando que vai exercer seu direito de apresentar um recurso contra a decisão do IBAMA, que negou licença ambiental à estatal para perfurar um poço exploratório de petróleo na costa do Amapá, na bacia do Foz do Amazonas. A estatal disse ainda que vai manter a sonda e toda a estrutura na Foz do Amazonas, como foi pedido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, até o dia 29 de maio, sem incorrer em custos adicionais àqueles que já vêm sendo suportados em razão da falta de conclusão do processo. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores monitoraram a tramitação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento do Banco Central, além do impacto das negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos, o que fez o dólar fechar em alta nesta sexta-feira de 0,56%, cotado a R$ 4,99 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,58%,
0,5% aos 110.744 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje durante um evento do Banco Central que o Brasil tem a obrigação de perseguir um crescimento econômico acima da média mundial. Ao longo do discurso, Haddad voltou a afirmar que existe um espaço para um novo corte na taxa de juros. Segundo ele, tanto o Banco Central quanto o Ministério da Fazenda trabalham juntos para entrar em acordo sobre as políticas fiscais e monetárias do país. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que o país precisa, antes de mais nada, fazer reformas estruturais, como a tributária. A produção brasileira em março cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. O resultado geral, já divulgado, foi de uma alta de 1,1%. Hoje saiu o ranking de quem produziu mais em março em relação a fevereiro. Em termos percentuais, os 3 melhores estados foram Mato Grosso, Amazonas e Pernambuco. Rio Grande do Sul e Goiás ficaram na lanterna, com números negativos. Os juros altos e o medo do desemprego estão adiando o sonho da compra da casa própria. Um levantamento do mercado imobiliário indicou que no primeiro trimestre deste ano, 40% dos brasileiros pretendiam adquirir um imóvel residencial novo ou usado nos próximos 3 meses, a menor marca em 3 anos. A pesquisa da Raio X FIP-ZAP+, foi realizada com base na intenção de compra de cerca de 1.000 usuários ativos dos portais de venda no período. É o número mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a parcela daqueles que pretendiam adquirir um imóvel era de 36%. O resultado dos 3 primeiros meses deste ano também está 4 pontos abaixo do último trimestre de 2022, quando registrou a marca de 44%. O economista Renan Silva indica que há um número menor de famílias dispostas a comprar imóveis por causa da insegurança no mercado de trabalho, aliada ao alto custo dos financiamentos imobiliários. O cenário ele não é muito propício para esse investimento agora no momento, justamente em razão da aceleração da alta de juros que nós percebemos ali a partir de 2022 e hoje encontra-se ali no patamar bastante elevado de 13,75 ao ano. Se o investidor, né, o demandante, puder aguardar pelo menos essas novas taxas arrefecerem, né, chegar ali a partir de 12,5, seria o ideal. A taxa de juros do financiamento imobiliário foi de 11% ao ano no mês de março, o maior resultado desde 2016. Entre os imóveis novos, a previsão de entidades do setor é de uma redução de 30% nas unidades vendidas no primeiro bimestre de 2023. Como as famílias podem comprometer no máximo 30% da renda bruta com financiamento, se a renda cai ou o juro se eleva, menos pessoas conseguem obter empréstimos. O primeiro impacto que a gente tem realmente é a restrição ao crédito, né? O crédito fica muito mais caro. Infelizmente, no Brasil, nós temos ali a renda, né, média muito baixa e bastante combalida, né, já por causa das últimas recessões vividas, lembrando que nós já temos mais uma década perdida. Nós temos que é muito difícil você gerar poupança, economias para fazer o investimento. Esse sim seria o ideal. Parte da sua renda você pouparia para no futuro você poder consumir. Com a alta dos juros, muita gente desistiu de realizar, pelo menos por enquanto, o sonho da casa própria. Esse é o caso da Ana Cláudia. Desde 2018 a gente entrou nessa pesquisa. A gente já viu ali oportunidades de imóveis, tanto na planta, em construtora mesmo, né, vendo com as construtoras, quanto já pronto. E a gente está tentando também, pelo Minha Casa Minha Vida, as possibilidades, pensando ali em usar o FGTS, né, e financiar o máximo de tempo possível, pegar alguma coisa na planta para ser mais em conta. O principal motivo da desistência da Ana Cláudia é o efeito indireto que o juro alto provoca na caderneta de poupança. Com a Selic elevada hoje em 13,75% ao ano, a poupança perde atratividade e as pessoas migram para outros investimentos. Com isso, sobram menos recursos da poupança que são direcionados para financiar a casa própria.
O economista dá dicas para quem pretende fazer a compra do imóvel, mesmo neste período de incertezas. Verificar se as parcelas cabem no orçamento da família, né, para que não haja frustrações à frente. Escolher instituições comparando as taxas, né, de repasse, em geral, para linhas mais populares, ou mesmo para as linhas em gerais, os bancos públicos ofertam taxas um pouco mais baixas. A jornalista tem cautela, mas mantém viva a esperança de ter o seu próprio imóvel. Aí a gente se deu conta que não seria possível a gente fazer esse financiamento no momento, teria que esperar mais um pouco por conta das taxas de juros, né, que estavam ali, de acordo com o especialista, entre 9% e 11% nos bancos privados. Então, a gente escolheu, né, esperar mais um pouco para ver se há algum tipo de incentivo do governo, se existe alguma possibilidade desses juros reduzirem ao longo do ano, no ano que vem, de repente. Então, a gente pensa que talvez em 2 anos, se tudo der certo, as taxas baixando e a gente mantendo o nosso padrão ali de renda, a gente consiga dar entrada num imóvel próprio. E a seguir, esposa de suspeito de comandar quadrilha do golpe nos jogos de futebol movimentou R$2 milhões no ano passado. E ainda, Unicef alerta que 32 milhões de crianças brasileiras vivem na pobreza. As estatísticas sobre o suicídio não param de aumentar no mundo inteiro. No Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos lugares onde o problema é mais grave. Mas agora foi formada uma frente parlamentar para ajudar as pessoas que pensam em tirar a vida a perceberem que todas as pedras do caminho, por mais pesadas que sejam, podem ser removidas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio. No Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de suicídios. São cerca de 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. Visando conscientizar a sociedade sobre a importância de buscar soluções para a redução desses índices tão alarmantes, é que foi instalada na Assembleia Legislativa Gaúcha a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio, presidida pela deputada Eliana Bayer. Uma das bandeiras que o meu mandato vai trabalhar é sobre a valorização da vida. E quando nós falamos de vida, nós precisamos enfrentar uma triste realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, que são os altos índices de suicídio. Com a instalação dessa frente, a gente quer trazer a conscientização e a valorização da vida, de que ainda não é o fim. Entre as autoridades presentes no evento, a deputada federal Franciane Bayer também tem trabalhado este tema a nível nacional. E continuando essa parceria aqui com o Estado, né, depois de 4 anos de trabalho, a gente consegue diagnosticar algumas coisas que são importantes no fortalecimento da rede e, através do mandato federal, conscientizar os governantes, né, todos eles que trabalham a pauta e que estão à frente de organizar essa rede é muito importante. Mais de 200 jovens de diversas cidades gaúchas prestigiaram o evento, que também contou com a palestra do pastor Márcio Alves, líder da comunidade Ainda Não É o Fim, em São Paulo, que realiza um trabalho junto à juventude, promovendo iniciativas e ações voltadas ao tema. Porque Jesus deixou bem claro, tem íntima compaixão no próximo, mas se você se colocar no lugar da pessoa que está passando por essa dificuldade, eu já atendi inúmeros casos que eu olhava, batia o olho naquele jovem e sabia o que ele precisava. Porém, ele não consegue se expressar. Então, você oferece ajuda espiritual primeiro, mas nada impede de você procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. O governo estadual criou em 2016 o Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio e desenvolveu um plano com ações preventivas a serem implantadas até 2025. Com a instalação da frente, agora a sociedade gaúcha terá mais um espaço para ações de promoção da vida e do bem-estar social. O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança no Pará e no Amazonas. No Pará, serão 3 meses apoiando a FUNAI nos trabalhos na terra indígena Paracanã. No Amazonas, os soldados ficarão 1 mês ajudando a Polícia Federal, que recebeu ordem para garantir a proteção dos indígenas e dos povos tradicionais de Nova Olinda do Norte.
Uma nova pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que apontou que pelo menos 32 milhões de meninos e meninas vivem na pobreza no Brasil, valor que corresponde a 63% do total. Os dados também mostraram que o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha de pobreza extrema, com menos de R$10 por dia, alcançou 16,21% em 2021, o maior nível dos últimos 5 anos. Entre 2020 e 2021, crianças e adolescentes privados de uma alimentação adequada chegou a 9.800.000. Com o objetivo de reverter esse quadro, a Ação da Cidadania lançou a campanha Brasil Sem Fome. Pelo 3º ano consecutivo, alimentos são arrecadados e distribuídos para famílias em todo o país como forma de assegurar o direito à alimentação adequada, principalmente na primeira infância. Nas 2 últimas campanhas foram arrecadados 22 mil toneladas de alimentos. Já um outro levantamento divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que a fome no país dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos e hoje está presente em mais de 18%, além de em quase 38% dos lares desse mesmo perfil haver insegurança alimentar grave ou moderada. Outro dado alarmante aponta que todos os dias, em média, 11 crianças menores de 5 anos são internadas por desnutrição no Brasil, a maior média desde 2012, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em informações obtidas através do Ministério da Saúde. E não só é causada pela falta de alimento, mas também pela má qualidade dos produtos. O Brasil até chegou a deixar o mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014, mas 8 anos depois retornou a essa condição. As investigações sobre o caso das manipulações no futebol nacional ainda continuam e o Ministério Público de Goiás disse que a esposa do suspeito de ser a chefe da quadrilha movimentou uma quantia milionária de forma atípica. A apuração do Ministério Público de Goiás indicou que Camila Silva da Mota, esposa de Bruno Lopes, teve movimentações atípicas em sua conta bancária em 2022. A investigação mostrou que a mulher, em apenas 9 meses, movimentou mais de R$1 milhão a crédito e outros R$1 milhão a débito. Na conta de Camila, também foram encontradas transferências suspeitas, como depósitos em espécie em caixas eletrônicos, indicando a utilização da conta para a movimentação de valores vindos de manipulação de resultados e apostas. Camila não está presa, mas foi acusada na primeira fase da operação por integrar o esquema de manipulação. Nessa etapa, o MP goiano apurou que a mulher atuava no núcleo administrativo do grupo. No decorrer do processo, o Ministério Público mostrou vários prints de conversas e comprovantes de Pix no nome de Camila. A esposa de Bruno foi acusada de fazer parte da organização criminosa, com pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Segundo o MP, o grupo criminoso aliciava jogadores com oferta que variavam entre R$50 mil e R$100 mil para que cometessem lances específicos nos jogos, como um número determinado de faltas, levar cartão amarelo ou vermelho, garantir um número específico de escanteios para um dos lados e até atuar para a derrota do próprio time. Segundo o Ministério Público, o esquema era dividido em 4 núcleos, de apostadores, financiadores, intermediadores e administrativo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ordenou um bloqueio de mais de R$8 milhões das contas do time Atlético Mineiro por uma dívida envolvendo o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Os valores são referentes a atrasos salariais e ao direito de imagem da época em que ele ainda jogava no clube. Em 2021, Ronaldinho firmou um acordo com o Atlético para receber R$6 milhões. O Galo pagaria a quantia em 31 parcelas, que encerrariam em outubro deste ano. Mas desde novembro do ano passado, a equipe mineira não fez um pagamento sequer ao ex-atleta e agora o valor subiu pelos juros e correção monetária.
Após os escândalos com o mundo das apostas esportivas, um novo alerta surgiu para as autoridades: os viciados em apostas. Um mundo de ilusão que pode afetar muitas pessoas. Inclusive, é um vício reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Também definido como ludopatia, o vício em apostas é reconhecido pela OMS desde 1980. E em território nacional, mesmo os jogos de azar sendo ilegais, esse vício atinge uma parcela da população. Segundo os dados da organização, entre 1 e 1,3% dos brasileiros têm problemas patológicos relacionados ao hábito. E as consequências desse vício é ainda mais preocupante. Isso porque um simples hobby pode se tornar algo ainda maior. Os vícios em apostas em jogos esportivos, por exemplo, causa, além do prejuízo financeiro, a angústia e a deficiência. Nos casos mais graves, pode gerar até mesmo a compulsão. Segundo a OMS, o problema se agravou de forma massiva e sem precedentes com o aumento da oferta de plataformas online voltadas para as apostas. O vício nas bets, como também são chamadas, deve persistir e até crescer nos próximos anos, graças à popularização das plataformas digitais. Os especialistas afirmam que o vício ocorre quando a pessoa começa a associar a sensação de prazer exclusivamente ao ato de apostar, criando assim um ciclo vicioso. A euforia de vencer, a tristeza ao inevitavelmente perder pela primeira vez, a excitação em apostar de novo por acreditar que vai conseguir recuperar o prejuízo e o desespero quando perde tudo. O perfil principal de pessoas diagnosticadas com ludopatia no Brasil é formado por homens de 30 a 50 anos, competitivos e com emprego fixo, mais baixo poder aquisitivo ou desempregado. Mas muitas pessoas são viciadas e não sabem. Segundo os pesquisadores, alguns fatores determinam se você é ou não um viciado. Segundo eles, os pontos são: a necessidade crescente de apostar com valores cada vez maiores, a alteração de humor quando tenta interromper o ciclo de apostas, insucesso no controle das apostas, com tentativas repetidas e frustradas de abandonar o hábito, pensamento e planejamento constantes sobre o próximo ato de apostar, sentimento de angústia, tristeza ou ansiedade ao tentar se divertir, como, por exemplo, ao assistir uma partida de futebol sem o ato de apostar, pensamento irreal que tem a capacidade de recuperar o prejuízo com mais apostas, mentiras, comportamento antissocial e negação do problema, com tentativas de minimizar a frequência das apostas até para pessoas mais próximas. Comportamento de risco, arrisca aspectos em relações importantes da vida. E, por fim, a falência, depende de outras fontes de renda para sustentar o vício. Os especialistas afirmam ainda que, se caso você se identifique com 4 ou mais itens, é aconselhável buscar ajuda psicológica. Mas a compulsão por apostas também é tratável. O primeiro passo é buscar a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra profissional, que poderá avaliar o quadro e recomendar ou não outras terapias. Alguns casos podem ser tratados com o uso de remédios para estabilizar o humor, diminuir a ansiedade e amenizar os sintomas da depressão. E a seguir, Polícia Federal indicia ex-presidente da FUNAI. E ainda, imagens em 3D mostram a primeira varredura em tamanho real do naufrágio do Titanic. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, pelo crime de homicídio com dolo eventual quando o agente não teve a intenção de matar, mas assume o risco que pudesse acontecer no caso dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. De acordo com a legislação penal, a pena prevista é de 6 a 20 anos de prisão. A Polícia Federal entendeu que Xavier poderia ter agido
para evitar a situação de conflito que se instaurou no Vale do Javari, no norte do Amazonas, onde ocorreu o crime. Segundo as investigações, ele foi omisso em não tomar providências para reforçar a segurança dos servidores da FUNAI, mesmo depois de eles terem avisado à diretoria que estavam sofrendo ameaças de morte. No indiciamento, os investigadores citam o assassinato de outro indígena ocorrido na mesma região em 2019. O servidor da FUNAI, Maxiel Pereira dos Santos, foi morto com 2 tiros na cabeça em Tabatinga, no Amazonas. O assassinato de Bruno e Dom aconteceu em junho de 2022, quando os 2 desapareceram durante uma expedição no Vale do Javari. Os 2 foram mortos a tiros e esquartejados e tiveram os corpos enterrados. A PF conseguiu localizar os restos mortais da dupla com o auxílio de indígenas. Segundo as investigações, eles foram mortos como represália à atuação do indigenista para coibir a pesca ilegal na região. O jornalista, por sua vez, o acompanhava na missão. Em janeiro deste ano, a Polícia Federal concluiu que o crime foi encomendado por Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia. O suspeito já responde na Justiça Federal por um processo em que é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari. Ele está preso desde dezembro, acusado de ser o mandante do crime. Mais de 1 milhão de pessoas mortas estão registradas no Cadastro Único do governo recebendo o Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família, e o benefício de prestação continuada que é pago a idosos e deficientes de baixa renda. Uma auditoria da Controladoria Geral da União encontrou ainda um total de 10 irregularidades no registro dos mais de 93 mil inscritos no CadÚnico. Segundo a CGU, a base de dados foi inflada em outubro do ano passado, quando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disputava a reeleição. A Controladoria pediu providências para que o governo corrija as distorções. Um estudo realizado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, mostrou que mais da metade dos maiores lagos e reservatórios do mundo estão secando, pondo em risco o futuro hídrico da humanidade. O levantamento apontou ainda como principais responsáveis o consumo insustentável e as mudanças climáticas. O reservatório de Pax Creek, em Bala, na Austrália, é um dos exemplos de grandes lagos que estão perdendo seu volume de água devido ao aquecimento global. Ao contrário dos rios que tendem a monopolizar a atenção dos cientistas, os lagos não são bem monitorados, apesar de sua importância crítica para a segurança hídrica. Mas desastres ambientais de grandes proporções em corpos hídricos vastos, como o Mar Cáspio e o Mar de Araal, mostram aos cientistas uma crise mais ampla. Para acompanhar a questão sistematicamente, a equipe de pesquisadores, que inclui cientistas dos Estados Unidos, França e Arábia Saudita, observou 1.972 lagos considerados os maiores reservatórios da Terra, usando dados de satélites de 1992 a 2020. Eles se concentraram em vastos corpos de água doce por causa da maior precisão dos satélites para registrar escalas maiores e também por sua importância para os seres humanos e os animais selvagens. Sua base de dados reuniu imagens do Landsat, o programa de observação da Terra mais antigo em atividade, com informações sobre a altura da superfície da água obtidas por altímetros via satélite para determinar como o volume lacunar variou ao longo de quase 30 anos. O resultado foi que 53% dos lagos e reservatórios registraram declínio no armazenamento de água a uma proporção de aproximadamente 22 gigatoneladas por ano. Ao longo do período de estudo, foram perdidos 603 quilômetros cúbicos de água, 17 vezes o volume de água do Lago Mead, o maior reservatório dos Estados Unidos. Famílias necessárias conhecendo a realidade de quem espera pela adoção. Será o tema da 6ª Semana Municipal da Adoção de Dourados, que será realizada no final de semana. Gerar significa criar, conceber, produzir, originar, nascer. Palavras que se aplicam perfeitamente à fecundação e à gestação de um novo ser. Para adotar, também é preciso gerar dentro de si a mesma vontade.
Adotar é um ato de coragem e muito amor, sem preconceito e com total responsabilidade por aquele novo ser que entra na família e passa a fazer parte dela para sempre. Mário e sua esposa Kellen adotaram os irmãos José Henrique e Juan Mateus quando tinham 5 e 7 anos. A decisão veio depois de alguns anos de casados. No escrever nós fizemos os cursos normais e fomos em algumas palestras. Inicialmente nós queríamos um filho, até 3 anos, né? A gente se sensibilizou e resolvemos mudar o perfil, que era de 3, aí passamos para 5, né? E 2 irmãos biológicos. Saber das responsabilidades que uma adoção implica é fundamental. Estar preparado de diversas maneiras também. Primeiramente, ela tem que estar ciente de todos os complexos da adoção, a preparação psicológica, financeira para a adoção. A nossa foi tardia, então é mais ainda porque quando as crianças chegam, você tem que estar preparado. Para Kellen, adotar uma criança é um ato de amor incondicional, de aceitação do outro, independente de ter a sua origem, o sangue ou a natureza geracional dos pais que optaram por criar essas crianças. A pessoa que adota ou que tem esse desejo no coração, ela tem que ser uma pessoa totalmente despreendida de preconceitos e tratar de forma leve, sem tabus, sempre buscando a verdade, falar a verdade, conversar sempre com seus filhos de uma forma natural. O Grupo de Apoio à Adoção de Dourados está realizando entre os dias 18 e 25 de maio a 6ª Semana Municipal de Adoção de Dourados, com a temática Famílias Necessárias, conhecendo a realidade de quem espera pela adoção. Todo esse processo que o casal passou até que se concretizassem as adoções, se tornou mais fácil com o acompanhamento do Grupo de Apoio em Dourados. O Grupo GAAD, ele tem trabalho na preparação das pessoas que desejam ter filhos por adoção. Ele trabalha também com o pós-adoção, que é após essa família receber o seu filho, o grupo acompanha essa família por um tempo. Trabalha muito em parceria, né, com a Vara da Infância, com o Ministério Público. Para que ocorra um caso efetivo de adoção de crianças e adolescentes, se faz necessário que todas as possibilidades de reintegração da mesma com a sua família biológica sejam esgotadas. Toda pessoa interessada, né, em ter um filho por adoção, o primeiro passo é, né, procurar o grupo de apoio e começar a se informar desse universo adotivo. Uma outra exigência legal é realizar um curso de preparação para adoção, que hoje é oferecido pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado na modalidade EAD. Ela entra com alguns documentos, né, junto à Vara da Infância, num processo que chama habilitação para adoção. Os eventos que permeiam a Semana da Adoção visam debater quem são as crianças e adolescentes que esperam por uma família. E esse ano nós vamos tratar justamente sobre as famílias necessárias, né? Quem são as crianças que aguardam a adoção e que são justamente as crianças que estão aqui em Dourados aguardando. A finalidade da adoção é encontrar família para essas crianças e não o contrário, encontrar filhos para os pretendentes. O ventre amoroso mora, na verdade, no coração dessa mãe, desse pai, do casal que assume esse filho e são capazes de supri-lo, dentre tantas necessidades de amor e carinho familiar, de dar valores, os quais, por vezes, nunca teriam oportunidade de vivenciar em uma instituição de menores. Imagens publicadas pela BBC mostraram a primeira varredura 3D em tamanho real do naufrágio do Titanic. Um trabalho que pode ajudar cientistas a revelar mais detalhes sobre a trágica jornada do transatlântico há mais de um século. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro.
Uma Ferrari em tamanho real, construída com milhares de peças de Lego, foi apresentada na Dinamarca em um parque de diversões dedicado ao famoso brinquedo. 2, 1, Vesco! A iniciativa ocorreu em um parque de diversões dedicado ao brinquedo no país europeu. O bólido precisou de cerca de 380 mil tijolinhos para ganhar forma e o tamanho real do carro lendário italiano. A construção da Ferrari levou quase um ano e contou com a ajuda de engenheiros. O sonho só não é mais real porque não dá para colocar o carro para rodar nas estradas. Mesmo assim, você colocaria a Ferrari da Lego na garagem? A Casa de Leilões Sotheby's confirmou que a escultura Aranha foi vendida por 32 milhões e 800 mil dólares, o equivalente a 163 milhões de reais. O valor estabelece um novo recorde para a obra de uma escultura em um leilão. A aranha, que mede cerca de 3 metros de altura e 5 metros e 40 centímetros de largura, foi concluída por Bourgeois em 1996. O vendedor foi a Fundação Itaú do Brasil, que adquiriu a obra há 25 anos. A Sotheby's não identificou o comprador. Bourgeois nasceu em Paris, mas passou boa parte de sua vida em Nova York, onde se tornou conhecida por suas icônicas instalações artísticas. Ela morreu em 2010, aos 98 anos. As aranhas monumentais de Bourgeois apareceram em espaços públicos, incluindo o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, a Tate Modern, de Londres, o Museu de Arte Moderna de São Francisco e a National Gallery of Art de Washington, D.C. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.